Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, primeiro, segundo e terceiro volume. Quero agradecer a todos os internautas que têm dado os likes, têm compartilhado os vídeos, tem feito os comentários e tem analisado as lógicas, tem olhado o sentido da vida, por que nós estamos aqui, qual o propósito, né? Por que todo momento chegam e saem pessoas do planeta? Já observaram? Durante esses milênios, sempre a mesma coisa, sendo que a evolução cada vez maior, as coisas evoluem, inclusive as crianças de hoje não são mais as mesmas crianças, o nascimento, os pensamentos, né? O procedimento da criança não é mais o mesmo que foi há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, cada vez elas mais evoluídas. Por que uma criança hoje, ela pega um aparelho de celular e ensina o seu pai, que é de um ano muito antigo, né? Ela tem essa facilidade de instruir o pai, a mãe, o avô, a avó, coisas que eles ou nós, eu mesmo, né, não sabia, elas sabem até mais do que nós, questão de raciocínio. Eu queria agradecer aí a minha amiga a Manzeli Grazielli, né? Ela leu o livro Entre o Céu e a Terra e colocou aqui: nossa, foi incrível, pastor, o seu relato, né? Hoje você me ajudou muito com as suas palavras, pois desde criança, olha só esse relato aqui dela, pois desde criança sempre vi muitas coisas no mundo espiritual. E quando eu cresci, pelo grau da minha mediunidade, fui obsidiada, então eu não queria mais aceitar, mesmo vendo e ir para outros lugares fora do corpo. O espírito dela está falando. E não minto. Então fiquei muito feliz com o seu relato. Gratidão. Bem, inclusive o Milton, né? Milton não é mole não, me faz pergunta, rapaz. Esse Milton é uma benção, acompanha todos os vídeos, né? Acho que é Milton Ferreira. E ele já me fez outra pergunta ali. Ele fez uma pergunta justamente, ó, olha a resposta aí, Milton. Ela é mais uma dentre vários que assistem o canal, né? E que tem experiências semelhantes à minha. E algumas pessoas já viram a mesma coisa que eu, quer dizer, não é coincidência. Não existe coincidência. Pessoas que nós não se conhecemos, tanto eu como essa pessoa, né? Então, e a gente olhando ao nosso redor, né? Por exemplo, hoje eu estava vendo a notícia esqueci de dar a data, né? Hoje é dia 11 de março de 2019, já chegaram mais de 26 milhões de novas gerações no planeta. Talvez você até esteja assistindo esse vídeo aí em 2050, século 22. Acredito que mudou muito em termos de evolução, muita coisa melhorou. Menos problema de enchente. Isso é evolução. Evoluir o que? É melhorar. Por exemplo, essa caneca aqui. Vamos supor que eu pegasse ela, eu estou tomando um chazinho aqui. Gosto muito de chá, pessoal. Vamos supor que eu pegasse essa caneca branca. Aí eu pego um pincel, uma tinta e começo a pintar. Começa a pintar, começa a pintar. Aí chega essa estatura toda bonitinha, com os detalhes aqui, ó, tá vendo os detalhes? Parece até que é 3D, né? Aí, ó, azul, bonitinha. Então aquela caneca branca, agora pintada, o que aconteceu? Houve o que aqui? Houve uma evolução. Melhorou. Ficou mais bonita do que já era antes. Evoluir é isso, por exemplo, eu roubava, não roubo mais. Agora eu trabalho, paguei o que eu devia, cumpri minha pena. Então aquele ex-presidiário que agora está livre, está trabalhando, ele evoluiu. Evoluir é isso.
Pessoa que mata, que rouba, ou que se suicida, isso não é evolução. São pessoas que estão fugindo da responsabilidade de ter que enfrentar aquela prova que ou ela mesma procurou ou aconteceu por alguma ocasião que ela está colhendo o que ela plantou. Porque o bem que você plantar é o bem que você vai colher. Não existe coincidência e acaso. Eu estava falando com o Milton agora sobre isso, eu respondi a ele sobre isso. Então a gente colhe aquilo que a gente planta. E hoje eu vou estar falando sobre a subconsciente, sobre o subconsciente e o inconsciente. Essa é a primeira parte do vídeo. Tá? Então, essas notícias que vêm de catástrofe, que houve enchente, como ouvi hoje lá em São Paulo, né? Se repete todos os anos. E aí você vê, pô, se repete, a chuva se repete. Mas e a estrutura da cidade? Por que não criaram? Existem várias soluções para receber uma quantidade imensa de água. Existem países aí que isso acontece, mas você não vê todo esse transtorno, que tem toda uma estrutura para receber. Eles trabalham com prevenção, tá? Ah, mas pode acontecer uma vez ou outra, de repente aconteceu alguma coisa, tá? E de repente vai acontecer, mas já existe logo uma solução. Aqui não. Por exemplo, tem um pessoal aí, né? Não estou malhando o Brasil, estou mostrando os fatos, pessoal. O Brasil está evoluindo e muito, muito lento ainda. Mas por quê? Porque muitos não querem evoluir, sair da corrupção. Muitos não querem evoluir, sair do egoísmo. Deixar a ganância de lado. A ambição normal, moderada. Tá me entendendo? Então, enquanto não mudar isso, vai continuar vendo o que está vendo. Gente chegando, gente saindo. Tá me entendendo? Uns trazendo solução, querendo ajudar, vindo de outras dimensões, querendo ajudar o planeta. E não vai ver fim do mundo. Aí o fim do mundo é individual de cada um. Não tem negócio de arrebatamento, nada disso. Não vai ver. Não viu e não vai ver. Eu já vim já com esse propósito. Os anos estão passando desde que eu comecei a gravar esses vídeos, trazendo esse despertamento. Tem pessoas que, graças a Deus, já despertaram. Várias, já perdi até a conta. Comentários que mandam para mim no WhatsApp, conversam comigo pelo Face, né? Outros entram no YouTube. Tem comentários que não está nem dando para ver. Por exemplo, o Mensagem eu não vejo mais. Eu já comentei já com alguns amigos, meu WhatsApp, entra em contato comigo pelo WhatsApp, a gente conversa. Né? O pastor, acho que é pastor Alberto, né? Lá dos Estados Unidos, sempre assiste os vídeos, né? E a gente conversa sobre algumas coisas. E esses dias ele estava falando, poxa pastor, eu dentro da igreja eu tenho me sentindo como se fosse um peixe fora d'água. Por quê? Eu expliquei para ele, porque o senhor subiu um grau a mais na consciência, sua consciência se expandiu, o senhor abriu a mente e entendeu que tudo aqui são como se fossem matérias para a vida do ser espiritual, que nós somos um ser em corpo físico. O corpo é só o veículo, estamos aqui aprendendo para evoluir. Por isso que existem existências e outras existências. E a cada existência você vai aprendendo e vai evoluindo. Outros evoluem muito devagar, outros não evoluem nada, mas quem é o responsável? Eles, você planta o que você colhe. E hoje a primeira parte é do subconsciente e inconsciente. Subconsciente e inconsciente não são a mesma coisa. O inconsciente é a área mais profunda, esse é um tópico que eu escrevi e preparei para vocês. Tá? Fazendo uma pesquisa e tal, e a mensagem que eu recebi do mundo espiritual. O inconsciente é a área mais profunda do cérebro. É lá que estão as memórias que não são resgatadas facilmente, no inconsciente. Tá lá que estão os segredos, mistérios, a gente vai ver aqui. Mas por que não são resgatadas essas memórias? E nem todos terão esse resgate nesta dimensão física, aonde nós vivemos. Tá?
Primeiro lugar, porque aqui a Terra é uma escola, um laboratório para o ser espiritual. Aqui ele vem aprender. E no laboratório você aprende também. E na oficina também você aprende. Então aqui é o laboratório, aqui é a escola, aqui é a oficina, aqui é a faculdade da vida. Da vida do corpo físico, não, da vida do ser espiritual. Nós somos muito além do que você possa imaginar. Você se vê muito pequeno, você é muito maior do que você imagina. Se você conhecesse mais dentro de você, você que ainda não se conhece, tem muitos que já acompanham o vídeo que já se conhecem. Eu recebo muitos relatos sobre isso, né? Pessoas, assim como a nossa amiga aqui agradeceu, eu também agradeço a vocês que nos ajudam ao mundo espiritual, ao Papai, ao Deus todo maravilhoso, e principalmente a Deus, nosso Pai, que me deu essa oportunidade, a você, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo trazer o grande despertamento, o Mestre, né? Mas saiba que só não existe Ele como Mestre, não. Existem muitos mestres como Jesus, tá? E muitos estão até aqui na Terra, desenvolvendo muitos trabalhos. E às vezes trabalhos até que você não dá nada, trabalhos simples, humildes, porque Ele escolheu aquela prova, Ele veio com aquele propósito. Muitos mestres. Jesus foi o que se manifestou, o primogênito, o que se manifestou para encarar a maior de todas as missões. Aquela missão foi a maior de todas elas, tá? De vir ao mundo, a um reino, sair de um reino maravilhoso para vir esse reino. Detalhe é que nós também, o nosso reino não é daqui. Ninguém é daqui. Mas vamos lá. Então, pode até ser que com o passar dos séculos possamos chegar a um consenso na outra dimensão, quer dizer, no mundo espiritual. Agora eu estou falando como ser, como um ser espiritual, tá? Não estou falando como Douglas, como um ser espiritual. Isso aqui é só o veículo que eu estou utilizando. Então eu já estou falando aqui de assunto fora do corpo, tá? Podemos chegar a um consenso na outra dimensão, de gradativamente liberar ao ser ao qual estamos em corpos humanos, a oportunidade de aprendermos mais com isso. De aprendermos mais com o quê? Com a inconsciência, com os mistérios que estão guardados. Tem coisa mais profunda aqui, tá? Poxa, mas tem como? Tem. Tem como, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Mas no momento, isso só é possível no nosso reino, quer dizer, fora daqui. Fora daqui você vai saber de tudo, tá? Fora do reino, fora do corpo físico, porque tem o corpo espiritual, né? Nós somos o corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44, Paulo deixa claro que, assim como tem o corpo natural, tem o corpo espiritual. E o nosso corpo, nossa vida real, é o espírito. Lá temos as memórias de várias existências, fora do corpo físico, numa outra dimensão. Nós temos o conhecimento de outras existências, tá? Que já se passaram, em outras palavras, vidas passadas, tá? Conforme nós chamamos aqui na Escola Terra. Não são liberadas essas memórias a todos, porque nem todos estão preparados para devidas informações, que poderão chocar a sua vida cotidiana, sua vida atual. Né? Então eu botei aqui, mas temos inúmeros relatos, uns sendo estudados até por cientistas sobre este assunto. Testemunho de pessoas ou seres em corpos humanos, aonde chamamos de ser humano, que na verdade não somos isso. O corpo é só nosso veículo. Mas temos relatos o suficiente de milhares
de seres ao longo de milênios que se lembram de suas existências passadas. Independente de seu credo, isso já é comprovado. E por pessoas de todos os segmentos. Quer um melhor testemunho do que o próprio testemunho da pessoa? Por exemplo, eu tenho amigos meus, que inclusive me acompanham nos meus vídeos, que já me conhecem desde criança, desde pequenininho. E que quando viram e observaram que houve toda uma transformação na minha vida, uma mudança radical, começaram a avaliar o seguinte: poxa, eu conheço o Douglas desde criança. E o Douglas desde criança sempre foi uma pessoa séria como é até hoje, ele não mudou nada. Existem relatos, inclusive no YouTube, pessoas que me conheceram há pouco tempo e que foram orar e Deus falou com elas a meu respeito. Está aí escrito nos comentários, começa a ler os comentários e você vai ver. Tem vídeos que eu gravei o áudio de líderes religiosos, pastores que eu nem conheço, que me mandaram e eu perguntei: o senhor autoriza eu colocar o áudio da sua voz e tal, o senhor dizendo o que Deus falou? Não, pode botar, pastor Douglas. Eles falando que foram buscar e Deus falou: aí eu o enviei. Ele é meu servo, ele é meu ungido, como vocês são ungidos também. Só que ele foi com esse propósito, cada um vem com propósito. Eu sempre cito Eclesiastes 3. Salomão deixou bem simples para todo mundo entender. Debaixo do sol, para tudo há um propósito. Tudo englobou, 360 graus. Tudo. Cada qual vem com um propósito. Eu vim com esse. Então, por isso que essas coisas não me abalam. Negócio de tempestade, isso. Morte, quando eu vou realizar sepultamento, sou convidado para me orar, para me levar uma palavra. Eu vejo ali só o corpo, o veículo. Eu sei que o ser não está mais ali. Às vezes o ser está até no ambiente, olhando, sendo orientado pelos seres, porque aqui é uma escola. Então fala lá, como é que eles estão reagindo agora? Está vendo ali, ó, aquela ali que foi a sua mãe, está chorando, ou que foi sua filha, está chorando. Olha lá, aquele ali que é o seu irmão, está chorando. Né? Ou aquele ali já não está chorando, ele já está mais lúcido, ele já entendeu, já sabe, isso aqui é só uma escola, a gente está aqui para aprender. É um laboratório, fazendo experiência. A nossa vida real é essa que você está vendo agora. O seu corpo espiritual. Nós somos eternos. Não existe morte para nós. Existe para aquele corpo. É abrir a mente, expansão da consciência. Observação. Sabe, aí eu fiz uma observação aqui. Sabe aquele caso clássico de alguém que tem um forte trauma, mas não consegue entender muito bem o motivo daquele trauma? Ele nunca sabe onde começou e só é possível entender a causa do problema através do que? De uma regressão. Hoje existem muitos psicólogos, psicoterapeutas ou terapeutas que trabalham com regressão. Eu tenho vários amigos. Eu nunca quis fazer. Pode ser que um dia, com certeza um dia possa ser que eu quero viver essa experiência. Então vou lá tentar viver essa experiência. Eu vou orar a Deus, como eu sempre faço. Eu oro a Deus, poxa, Pai, queria que o Senhor me desse a oportunidade de viver essa experiência. Então abre um caminho para mim. Não é o forçar a barra, o problema é esse, quando a gente quer forçar. Aí o papai vai abrir um caminho, pum, vai lá que ele quer aprender, o propósito é bom dele, ele quer aprender, não quer ganhar dinheiro, poder, nada disso, ele quer aprender. Então vamos ajudar ele. Quanto mais aprender no mundo espiritual, a riqueza, o tesouro, pessoal, é o conhecimento, é o aprendizado, se você não sabe. Não é dinheiro, não precisa nada disso lá, tá me entendendo? Status, sou melhor, não. Existe premiações no sentido de você, poxa, aquele ali, você é visto de uma outra forma. Porque você aprendeu muito, você conheceu, você evoluiu. A evolução lá é o galardão, tá me entendendo? Então você olhar de outra forma. Por exemplo, Jesus, quando ele chegava, os espíritos que o via, obsessores ou demônios, interprete você como quiser, né, que serviam às trevas, olhava aquela luz e tal, mas por que ele chegou a ser Jesus? Ele foi melhor do que nós? Em que sentido? Ele estudou, ele pesquisou e ele continua estudando. O mundo continua evoluindo. Não é só parar, não, continua trabalhando. Jesus está no nosso meio.
Quando ele falou onde tiverem 2 ou 3, muita gente não consegue raciocinar. Mas já tem muitos que estão despertando para isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está entre nós. Só que no mundo espiritual, ao qual é o nosso mundo real, e nós não vemos. Aqui é a escola. Só o vemos quando há uma necessidade. Existem relatos aí. No outro dia eu estava vendo um relato de uma tempestade que houve, lá para o lado do Oriente Médio, justamente onde Jesus trabalhou, naquela área lá. Estavam fugindo um povo sírio pelo mar, devido à guerra, e de repente o barco começou a afundar. Eles começaram a clamar a Jesus e falar: cadê aquele Jesus que nós ouvimos falar? Cadê aquele Jesus? Nos ajude, estamos morrendo. Saiu em vários documentários aí internacional, e como eu busco também sites e blog internacional, tem até um vídeo que fala. Tem que saber procurar, né? É Jesus, a aparição de Jesus, um negócio assim, vão aparecer vários vídeos, inclusive. Aí dizem que apareceu uma luz muito grande no meio do mar, né? E de repente aquela luz, ela foi aumentando, conforme ela ia aumentando, a tempestade ia parando. A tempestade muito forte, que estava quase virando o barco, cheio de refugiados, mulheres, crianças, e todo mundo viu. E aí saiu para toda aquela região que aconteceu. E tem vários relatos referentes e comparados a esse. É o mundo espiritual, né? Ou é o mundo extrafísico que se manifesta no mundo físico. Porque aqui é uma escola, aqui é o laboratório, aqui nós estamos aprendendo. Então eu fiz essa observação, tá me entendendo? Isso acontece, a regressão, porque essa memória está guardada no inconsciente. Então por que nós só usamos uma parte do nosso consciente, da nossa memória, do nosso subconsciente? Por que só usamos uma parte? Porque aquela parte é a que está permitida a cada ser, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu propósito. Ele não está preparado para lembrar tudo. Então tem uns que lembram, como tem, se você botar aí a família evangélica vive casos de reencarnação. Se você botar esse título no YouTube, família, ou até no Google, eu acho, família evangélica vive casos de reencarnação, você vai ver um caso impactante que virou documentário, que virou livro e que agora está virando um filme. Não sei nem se já lançaram o filme. Vendo? Vamos lá. Segundo Freud, o inconsciente é uma proteção do nosso organismo. Ele esconde as piores situações que já passamos na vida. E só pode ser acessado com um evento que traga essa lembrança ao consciente. O inconsciente define um complexo psíquico, conjunto de fatos e processos psíquicos, de natureza praticamente insondável, misteriosa e obscura ao corpo físico, tá? De natureza praticamente insondável, de onde brotariam as paixões, o medo, a criatividade e a própria vida e morte. A pergunta é, eu botei aqui, e agora eu vou te perguntar, medo de quê? Por exemplo, eu vou falar aqui, por que uma natureza obscura? Exemplos, todas as vezes que eu ouço esta música, como um relato de um internauta, tinha colocado aí, me dá um medo. Ué, nunca ouviu a música? Foi a primeira vez que ouve a música, aí depois ouviu outras vezes e sente medo de quê? Ouvia quando é criança? Não. Essa música é de 1960 e pouco. Eu nasci em 81. E agora? Como é que pode isso? Medo de quê? Ou será que você não quer aceitar o que é? Né? Então vamos lá. Esse foi um exemplo, tá? Sendo que, segundo seus pais, não lembram em nenhum momento de ter colocado aquela música para o seu filho ou a sua filha ouvir, né? Nessa existência atual. Essa é mais uma prova de que esse medo foi de uma existência passada, tá? Então essa é mais uma prova
de que foi de uma existência passada, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Que ficou memorizada e foi permitida que essa existência... Então, essa é mais uma prova de que esse medo foi de uma existência passada que ficou memorizada e foi permitida que nessa existência atual, com um propósito de nos mostrar e mostrar à própria pessoa que somos seres espirituais vivendo experiências físicas. Cada um dentro de um grau de evolução. Por isso que uns conseguem entender e outros não. Por exemplo, pessoal, uma escola. Da escola. Aqui é a escola. Então agora vamos botar aqui a escola daqui terreno. Faculdade. Uma pessoa que está fazendo pós-graduação em administração, dentro da área de administração, o grau e o pensamento de consciência dela é o mesmo daquele que está fazendo o primário ou o ensino fundamental? Não. Por que não? Porque ela já subiu os degraus que lhe faltava para alcançar o seu objetivo. E aquela outra que ainda está no ensino fundamental ainda tem uns degraus a subir. Então aquela que está no ensino fundamental nunca vai acompanhar o raciocínio daquela que já está lá dentro da área de administração. Talvez ela seja até evoluída em outras áreas, que aquela não é ainda. Por exemplo, eu sou um pedreiro que estou fazendo o ensino médio. Porém, o meu professor, que já é professor, já é formado, professor de matemática, dentro do ensino fundamental, ou de física, ou química, dentro da área dele, é o campo dele. Eu entendo um pouco de química, de física e de matemática. Ele não, ele maneja, ele domina facilmente, porque é a área dele. Mas se eu for conversar com ele e falar, vamos fazer uma obra ali comigo, na matemática ele vai calcular tudo certinho, cimento, o quanto vai precisar, mas na hora de pegar na mão de obra, se ele não for evoluído nessa área, ele já não vai sair bem. Então isso é evolução. Cada um tem a sua. Agora, tem aqueles que manejam bem tanto uma área como outra. Mas é aquele que maneja tudo, só vem aqui e fica pouco tempo na Terra. Só para instruir e ajudar em algumas áreas, não fica muito tempo aqui. Porque aqui ainda tem muita coisa a se fazer. E lá não, tá me entendendo? Lá já é um lugar mais de paz, de amor, tranquilidade, né? Já está pronta as coisas, né? E muita coisa está sendo evoluída também, né? Porque não para, não se para. Tem que se estudar, buscar sempre aprender, criar. Isso chama-se eternidade, né? Isso chama-se eternidade, infinito. Não é uma coisa finita que parou, acabou, não. Vamos estar sempre criando. Tem novos projetos, mundos a serem explorados, tanta coisa para aprender, né? Não podemos parar. A gente pode dar um tempo, é diferente, mas não evolui também. Vamos lá. Observação, né? Não, antes. Essa é mais uma prova de que esse medo foi de uma existência passada, que ficou memorizada e foi permitida, né? Que nessa existência atual, com o propósito de nos mostrar que somos seres espirituais, vivendo experiências físicas, tá? Pode observar, você mesmo pode observar. Nossa mente é como uma ponta de um iceberg. Já viu como é que é uma ponta de iceberg? Vou pegar esse potinho aqui, que é o melhor exemplo que eu poderia te dar. Vamos supor
que essa tampinha é a ponta do iceberg. Onde está o restante do iceberg? Isso aqui é tinta para impressora. Então isso aqui é a ponta do iceberg. Onde está o iceberg? Ó. Entendeu? Então é só a pontinha que é liberada para a nossa consciência aqui no corpo físico. Entendeu? Nossa mente, a parte submersa, nossa mente é como uma ponta de um iceberg. A parte submersa seria então o inconsciente. Então aqui é o inconsciente. Essa ponta é o que nos é permitido ter o conhecimento nessa existência que nós estamos. E aqui é o que nós não sabemos por causa do corpo físico, por causa do propósito, por causa de toda uma situação, senão nós vamos ser como se fosse o super-homem. Além disso, estaríamos preparados para saber de coisas que talvez nos machucaria no corpo físico. O corpo físico, será que ele está preparado para isso? Tem pessoas, às vezes, num dentista para arrancar o dente já fica cheio de medo. Imagina ter umas consciências, de repente, de que foi um estuprador, um assassino, cometeu algum erro. Né? Quantos erros a gente vê aí, pessoas que, aquela pessoa era uma paz, tranquila. Fulano de tal matou-se. Que isso, cara? Aquele cara, aquela mulher, era tranquilona. Mas não sei o que deu na cabeça dela, alguma coisa de errado ela viu e subiu algo nela e ela foi lá. Existem milhares de casos assim. Será que está preparada para ouvir saber disso? Então vamos lá. O inconsciente seria uma esfera ainda mais profunda e insondável. Uma observação que eu fiz aqui. Existem níveis no inconsciente. Existem níveis, é um mundo também o inconsciente. Porque são existências passadas, é um mundo gigantesco. Tá? O inconsciente seria uma esfera ainda mais profunda e insondável. Né? Mas por que esses níveis? Devido a inúmeras existências passadas. Tudo isso contribui para um conhecimento maior e evolutivo do ser, tá? Não do corpo físico, do ser espiritual. A cada existência é um tijolo a mais, que está sendo colocado no edifício que está em construção. Não se constrói uma casa da noite para o dia. Uma vida não se constrói da noite para o dia. Uma caneca, como eu mostrei, não se faz da noite para o dia. Tudo tem um processo. Tudo na vida é um processo. Né? Até um caderno não se faz da noite para o dia. Tudo é um processo. Imagine uma existência perfeita. Estamos em busca da perfeição. Tá? Mas por que esses níveis? Né? Devido a inúmeras existências passadas. A cada existência é um tijolo, como eu falei. Existem seres que têm o entendimento do seu subconsciente, trabalhando junto com o inconsciente. Eles conseguem nivelar os dois. Lucidamente, eles conseguem ter o controle dos dois. Até entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo extrafísico. O mundo material e o mundo espiritual. Para os religiosos, essa. E assim fica fácil de encarar a vida cotidiana, mesmo com toda a aflição que lhe venha. Para Carl Gustav Jung, em inglês, essa área eu não manejo muito bem não, tem que evoluir mais nessa área. O inconsciente é onde se encontram todos aqueles pensamentos, memórias ou conhecimentos que foram um dia conscientes. Memórias ou conhecimentos que foram um dia consciente, mas sobre os quais não pensamos ou lembramos naquele momento. Olha o que ele disse. Já o consciente são concepção de alguma informação que, com o passar do tempo, conseguiremos acessar o conteúdo final ou a conclusão daquilo que não sabíamos explicar. Na verdade, o consciente e o inconsciente trabalham juntos. No corpo, como o corpo físico é o veículo, né, humano do ser,
ao qual somos. Então, quer dizer, o consciente e o subconsciente, o consciente e o inconsciente, dentro do subconsciente, trabalham juntos, todos eles. Assim como o corpo físico, o corpo espiritual, né? E a alma, corpo, alma e espírito, trabalham juntos, um ajudando o outro a evoluir, a desenvolver, a aprender, a crescer. Tá? Aí vai de cada um. Uns evoluem muito e outros menos, porque vai da busca do conhecimento, do equilíbrio, né? Tem toda uma situação. Mas observe que com o passar dos anos, tanto a ciência como todas as áreas da vida humana evoluiu em todos os aspectos a cada existência. Observe você mesmo. Geração, ano, década, milênio que passa. Tudo evolui. Novas teorias que mais tarde acabam se tornando reconhecidas não só pela ciência, mas pela própria sociedade. O tempo é a melhor ferramenta que temos no conhecer da evolução humana e universal. Existem tantas coisas que eu poderia falar aqui, a questão é, você está preparado para ir mais a fundo do que isso? Então é uma pergunta que eu faço a você. Ir além? Você está preparado? O inconsciente pode ser levado ao consciente. A partir do momento que aquela informação inconsciente passa a ser lembrada pelo indivíduo. Então, quer dizer, aquilo que está misteriosamente guardado pode vir até o consciente, o inconsciente, né? A partir do momento, como eu botei aqui, né? A partir do momento que aquela informação que está no inconsciente passa a ser lembrado pelo indivíduo, quer dizer, subiu no nível. Deixou o seu campo de inconsciência e passou para o campo de consciência. Passou de um campo para outro. No caso de pessoas que lembram de quem foram em uma outra existência, tem um caso aí chamado Mânica, tem um filme chamado Mânica, baseado em fatos reais. Eu aconselho você ver esse filme, Mânica, né? É Mânica. Acho que é Mânica mesmo. Deixa eu ver aqui. Mânica, a reencarnação de Mânica. Esse filme é baseado em fatos reais, tem mais de não sei quantas mil ou milhões de visualização. Ele foi feito com um padre que pegou uma aluna, não vou falar o filme, que aquele padre mexeu com a consciência, com a cabeça dele, com a consciência dele, o que ele começou a ver naquela menina. E o que ela começou a falar para ele. Ele começou a investigar. Ele deixou de ser padre quando ele descobriu. E ela falava o tempo todo, os meus pais não são meus pais. Eles estão como os meus pais, mas não são, não sei porquê, falava para ele. Mas agora eu sei que eu não moro aqui. Você lembra onde mora? Ela falou, eu sei onde eu moro, onde eu nasci, como é minha casa. Pô, mas sua casa não é assim? Não, aquela não é minha casa é outra. A reencarnação de Mânica. Vê esse filme, você vai ver. É muito forte. Agora, esse é um caso entre milhões. EQMs, tem várias EQMs. Várias EQMs que as pessoas lembram de vidas passadas. Que após a partida delas, reencontraram parentes. Tem casos de EQM, como eu já vi de criança, fala, eu me encontrei com a minha avó, e ela falou que vai voltar e vai nascer de novo. Tá me entendendo? Então são N casos, não tem como fugir, são fatos, pessoal. Então vamos lá. No caso, pessoas que lembram de quem foram em uma outra existência, onde trabalharam, moravam, quem foi, seus pais, irmãos, etc. O que era inconsciente passou a ser consciente, a chegar a um ponto de lucidez tão grande que ela, além de garantir sua certeza daquilo, aquela pessoa que lembra aquilo que estava escondido veio à sua consciência, né? Ainda é comprovado por muitos que estudaram o caso. É justamente lá no inconsciente que está todas as informações de todas as nossas existências passadas. Lembra do ciclo da vida?
Vai lá no vídeo que eu gravei, Ciclo da Vida, parte 1, parte 2, parte 3. Ali você vai entender. Ali eu explico direitinho sobre outras existências que nós tivemos, passadas, né? Sendo que não podemos acessar todas essas informações no corpo físico. Mas por quê? Né? Imagine você um ser espiritual com mais de 5.000 anos, eu botei aqui, viveu inúmeras experiências, em uma existência foi um assassino, em outra foi um ladrão, né? Em outra foi um bom pai de família a vida toda, mas ao final de sua vida se perdeu nas drogas, ou matou alguém por vingança de algo que lhe aconteceu, ou aconteceu na sua família. São tantas coisas boas e ruins que fazemos na vida, que imagine termos, né, em uma única existência todo esse conhecimento. Como se sairíamos? Com certeza ou seríamos um super-homem, uma mulher maravilha, ou iríamos ficar loucos. Né? Já imaginou se você lembrasse que foi um estrupador em outra existência? Então eu cheguei a comentar isso, né, pessoal? Mas que agora lhe foi dada uma nova oportunidade de mudar e apagar uma história que passou ruim, né? E agora com uma nova história no corpo físico aqui na escola, você aprender para você evoluir, recomeçar sempre é bom, né? Estamos evoluindo e aprendendo dia após dia. Se em pequenas coisas nossa consciência já pesa, imagine trazer tudo de volta do inconsciente. A ciência um dia chegará a essas informações do inconsciente. Será comprovada por ela. Então essa é uma revelação que eu estou te dando. Não sei se você já está assistindo isso acontecendo nesse ano. Talvez no século 22 isso daí já vai ser um fato. Ou até no século 23. Mas você vai lembrar disso, tá? Essa é uma revelação que eu estou te trazendo. Uma mensagem. Revelação no sentido teológico. Tá bom? Essa é uma mensagem que eu estou te trazendo do mundo espiritual. A ciência vai comprovar, como já está comprovando, vida após morte. Né? Muitos hoje cientistas e físicos já estão estudando sobre isso. Já estão estudando sobre o mundo espiritual. E nós que já somos espiritualistas, espirituais, as coisas espirituais são para os espirituais, a gente já sabe disso. Mas eles que estão investigando já estão descobrindo muita coisa. Cientistas hoje às vezes se despedem de outros. Eu tenho amigos cientistas que se despedem do outro e falam: vai com Deus, que ele não falava isso no passado, hoje fala: vai com Deus, meu filho. Irmão, vai com Deus, tá? Ó, forte abraço, ora por mim. Existem vários hoje, tá? Então vamos lá. A ciência um dia chegará a essas informações, né? Será comprovada por ela, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Aí você vai lembrar de mim. Vim trazer essa informação, aí eu botei aqui. Antes, assim como muitos de nossos irmãos já trouxeram outras informações também. O importante é pesquisar e estudar, aprender e analisar a lógica e o que tenha sentido. Está entendendo agora o porquê usamos somente uma pequena parte de nosso cérebro? Observe que hoje a ciência estuda através da física quântica a existência de vidas passadas, vida após morte, né? Ou melhor dizendo, o corpo físico morre, porém a consciência continua vivendo. Então eles veem o espírito como consciência, o ser como consciência, tá? Isso já era relatado na Bíblia, tá bom? O rei Salomão, entre outros profetas e sábios, recebiam informações extrafísicas que consideravam Deus revelando, né? Que nós somos o espírito, ou seres espirituais, que agora a ciência dá o nome de consciência. Existem vários estudos referentes a isso e a existências passadas, devido a inúmeros relatos que estão surgindo nas experiências de quase morte, mais conhecida como EQM. Tá bom, pessoal? Eu vou terminar aqui, tem muita coisa ainda para falar sobre o assunto. Deixa eu ver aqui. Tem. E mais tarde a gente vai, segunda parte eu vou falar, essa é a primeira parte, sobre a inconsciência, sobre o subconsciente, sobre o consciente, e depois a gente vai ter a segunda parte. Gratidão a todos pela sua participação, muito obrigado, tá bom? Gratidão,
E a segunda parte a gente vai se aprofundar mais. Eu vou falar sobre a ciência, vou falar um pouquinho mais sobre a ciência, o que eles estão investigando. Existem vários relatos a respeito disso. E se deixar, a gente vai fazer mais um livro só sobre esse assunto. Mas tá bom, pessoal. Gratidão aí, tá bom? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Enquanto eu estou por aqui, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E vamos evoluindo e aprendendo. E o canal no YouTube, você já sabe, Projeto Vitória Cristina, Douglas Cavalcante é outro canal, são dois canais, né? O Projeto Vitória Cristina e o canal Douglas Cavalcante. No Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, a página, e a página Projeto Vitória Cristina. Tem muito comentário no Facebook de assuntos que eu coloco lá também, que eu ainda não tive condição de gravar vídeos falando sobre esses assuntos. Mas vamos ver se eu arrumo um tempo. Tá bom? Gratidão. Essa é a primeira parte, falando sobre o subconsciente, sobre o consciente, o inconsciente, e a gente vai vivendo e aprendendo. Gratidão a todos. Um forte abraço. Shalom. Adonai.